Nós passamos aqui cerca de 2 horas da manhã. Não tinha nada. A ponte caiu! Tinha uma ponte, que a ponte caiu! A ponte caiu! Meu Deus! Meu Deus do céu! Eu disse num instante que a ponte ia cair. Meu Jesus! Foi para a nossa ponte. Ali, ó. Tem um monte de gente. Ele falou que achava que tinha 8 pessoas. Não sei se é verdade. E olha que vai bater na Vai bater. Vai sim, no meio da ponte. Vai dar no bater. meio. Meu Deus. Tomara Cara que- lá, tem cara em cima. Não, não tem. Acho que não tem ninguém, senão eu teria desviado. Vai lá, vai bater agora, ó. Vai lá. Olha lá. Sorte tem que subir. Olha o estouro. Agora tu Olha viu o barulho. estouro? A balsa quebrou. Foi a Quebrou. Meu Deus. Acertou a ponte. Então se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Mas tudo isso é o princípio das dores. É o princípio das dores. Percebeu? Agora, quando a gente vai para o verso 14, Jesus muda a linguagem. Ele diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Veja, no verso 14, Jesus não diz assim, então será o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Não, ele colocou a pregação do evangelho não nas Américas, não na Europa, não na África, não na Ásia, não na Oceania, mas em todo o globo como sendo o fim. Então virá o fim. O que eu posso desprender dessa passagem da Bíblia aqui? Que o fim só virá quando algo de fato global acontecer. Algo realmente universal acontecer. Mesmo porque a volta de Cristo é descrita como um evento universal. Aqui no próprio livro de Mateus, capítulo 24, ele diz assim, verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão seus eleitos dos 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Veja, se a volta de Jesus será um evento universal, o mundo inteiro vai ver, e vai se posicionar diante da vinda dele, porque diz aqui, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Então, o que eu deduzo de Mateus 24, 14 e 24, 30? 3 coisas eu já deduzo aqui. Em primeiro lugar, embora, repito, em que pese a ocorrência de guerras, terremotos e fomes até a volta de Jesus, ele falou que isso haveria de acontecer, o verdadeiro sinal de que agora chegou o tempo não é algo como guerra, como terremoto. É a pregação do evangelho em nível mundial. Então, a segunda coisa. A primeira coisa não é guerra, não é terremoto, não é fome. É a pregação do evangelho em nível mundial. Tá certo? E a terceira coisa, se a volta dele em nível mundial provoca lamento nas nações, é porque eles tiveram conhecimento bastante a respeito de Jesus para tomarem uma posição. Aí eu sei uma notinha de rodapé que eu sei que você deve estar perguntando isso aí agora. Rodrigo, então ele não vai voltar nunca. É porque cada pregação do evangelho não é nada perante o mundo. Concordo com você. Concordo com você. Se a gente for depender de folheto, de todos os missionários que estão na janela 1040, gente, é uma formiga fazendo cócegas na pata de um elefante. Só a Índia e a China, juntas, somadas, dão, se eu não estiver enganado, praticamente 50% da população mundial. E esses 2 países aí, pelo menos 90% deles, não conhecem cristianismo. Eu lembro uma vez que eu estava falando com uma menina chinesa, muitos anos atrás, e quando eu falava Bible, eu estava falando com ela em inglês, é claro, ela entendia Babilônia. Ela não entendia que a palavra Bible, o que era Bible? Ela nunca tinha ouvido falar disso. E eu sei que pode parecer estranho para você que alguém não conheça Jesus, mas hoje existem quase 50% do planeta Terra hoje sabe de Jesus o que você sabe de Confúcio. O que você sabe de Confúcio? Se caísse agora numa prova de vestibular, Confúcio, qual foi o livro de Confúcio?
O que ensinava Confúcio? Quando viveu Confúcio? Em que país viveu Confúcio? Quais são os ensinamentos de Confúcio? O que é o confucionismo? Eu tenho certeza que a maioria de vocês que estão me assistindo não saberia nada, pois é esse o conhecimento que a maior parte, ou pelo menos 50% da população da Terra hoje, tem sobre Jesus. Quase nada. Mas chama a minha atenção que no Evangelho, Jesus não disse, vocês pregarão esse Evangelho. Ele disse, e será pregado. É uma ação de sujeito indeterminado. Como será pregado, não sei. Será pregado. Deus vai dar o seu jeito. Mas para Deus dar o seu jeito, do Evangelho ser pregado em todo mundo, nós devemos sim pregar o Evangelho e ter a nossa participação. Não estou me eximindo disso. É essencial. Quando o Filho do Homem vier, numa das parábolas ele conta, o bom servo é aquele que vai estar trabalhando quando ele vier. É aquele que multiplica os talentos, não que enterra debaixo de uma árvore. Devemos pregar o Evangelho, é um dever. Jesus falou, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um dever. Porém, eu vou fazer a minha parte, mas eu sei que o evento mundial, que o Evangelho vai ser conhecido no mundo inteiro, vai ser algo de manifestação divina. Deus vai providenciar uma forma que o Evangelho seja pregado de uma maneira. E como? Aí eu vou para o Apocalipse. Capítulo 13, e novamente eu vejo essa linguagem universal que marca os verdadeiros últimos dias da história desse mundo. Apocalipse, capítulo 13, você sabe, é a parte que fala da famigerada besta do Apocalipse, motivo de tantos comentários. Olha o que diz aqui. O capítulo 13 de Apocalipse, deixa eu ver, Apocalipse capítulo 13, versículo 3. Fala o seguinte, todo mundo ficou, eu estou lendo a última parte do verso, todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Esse todo mundo aqui não é uma figura de linguagem, não é uma hipérbole, como eu falo assim, todo mundo foi em minha casa durante o aniversário da minha esposa. Não, não é nesse sentido não, todo mundo aqui é literal. Todo mundo ficou maravilhado seguindo a besta. Adoraram o dragão que tinha autoridade sobre a besta e também adoraram a besta dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear com ela? Aí quando a gente vai para o verso 8 diz, todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Depois, quando vamos também ao verso 13, disse, falando da segunda besta agora, a besta que sai da terra, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Verso 16. Também obrigou todos os grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca que é o número da besta ou o número, que é a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Você percebeu que o evento aqui realmente é universal? Então, se por um lado o sinal da volta de Jesus é a pregação universal do Evangelho, na contraposição disso, o movimento do anticristo também tem que ser algo universal. Preste atenção, o anticristo não será uma hegemonia dos povos, porque a Bíblia fala, todos os grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos recebem. Ora, isso aqui demanda que os países vão continuar existindo. Porque assim, ó, todos os habitantes da terra, numa outra passagem diz, todas as nações da terra vão seguir, mas todos os reis da terra, quando fala em Apocalipse 17, fala que os reis da terra vão se juntar à prostituta, depois eles vão odiá-la, mas no primeiro momento os reis da terra vão se juntar. Significa que a terra vai continuar tendo governantes. Então o que eu aprendo do Apocalipse? Quando o anticristo dominar o mundo inteiro, ele será um governador único do mundo, mas os países vão continuar tendo a sua autonomia. Tanto é que haverá ricos e pobres. Haverá livres e escravos. Haverá reis. Então o Brasil vai continuar sendo Brasil, Estados Unidos continuará sendo Estados Unidos, a Alemanha, Afeganistão, Bélgica, todos os países continuarão sendo seus países, com seu sistema de governo capitalista, socialista, comunista, monárquico, parlamentar, não importa. Todos vão continuar ali, mas eles vão estar unidos por uma espécie de governo único
que estará sobre os governos do mundo. E esse governo único vai controlar a economia dos países em nível mundial. Vai controlar a liberdade dos povos em nível mundial. Vai conseguir ter uma respeitabilidade em nível mundial, porque todos os povos ficaram admirados. Não é um ditador, não pode ser uma ditadura, não é um Saddam Hussein da vida. Não é um ditador, é um líder carismático. Que os reis da terra vão falar, a gente precisa de você. E esse poder vai ser mundial. E em que pese eu entender que essa marca da besta vai ser uma afronta contra os mandamentos de Deus, tem um vídeo meu que eu explico isso aí para vocês, não vou dar os detalhes aqui, apenas vou dizer que, olha a contrafação da besta. No Antigo Testamento, Deus mandou que os judeus tivessem a lei dele por frontal entre os olhos e na mão. Por frontal entre os olhos e na mão. Por isso que o judeu tem aquela caixinha preta, o terrilim, que ele usa para ficar orando, que é uma caixinha preta na testa e outra aqui na mão esquerda. É a lei. O judeu sempre está ali recitando a lei de Deus. Agora vem o anticristo e coloca também a sua marca na testa e na mão direita, para confrontar a lei de Deus. Além disso, o que significa testa e mão, senão trabalho e pensamento? E embora eu não quero aqui ser leviano no meu comentário, o número da besta ele vai controlar numericamente o mundo. Não quero ser leviano nem fazer alucumbrações muito rápidas, mas chama minha atenção que o grande problema agora, o grande dilema agora é o algoritmo. Até que ponto o algoritmo é controlado por nós ou nos controla? Lembra aquele documentário O Dilema das Redes e outros mais que tem aí? São algoritmos. Agora vem a inteligência artificial, que muita gente está vendo como uma coisa boa, outros estão um pouco apreensivos, outros estão meio a meio, usa a inteligência artificial até certo ponto, mas será que a inteligência artificial, por exemplo, não vai inibir as pessoas de aprender um novo idioma? Porque agora a inteligência artificial traduz tudo. Para que eu vou me matar de aprender alemão se a inteligência artificial traduz um livro em alemão para mim rapidamente? Para que eu vou fazer uma faculdade de tradutor e intérprete se os textos estão sendo agora traduzidos de maneira cada vez mais precisa? Para que eu vou fazer cálculo se a máquina calcula para mim? O próprio Yuval Harari, no livro Lições para o Século XXI, ele coloca que um dos grandes problemas do futuro vai ser não haverá emprego para todo mundo, porque a máquina vai substituir. Então, a solução apontada por Yuval Harari seria um governo único começar a dar bolsas ou pensões, como os judeus fazem com os judeus racídicos religiosos, como Israel faz com os judeus religiosos, em que a pessoa vai ficar em casa, receber uma pensão do governo para ficar em casa, porque ele não tem trabalho. E a máquina vai trabalhar por ele. Não é teoria da conspiração, essa ameaça existe. E a pergunta se a inteligência artificial ela é uma ameaça ou um avanço também é legítima. Eu não estou afirmando aqui, não estou querendo criar crise, mas é uma pergunta legítima. A ciência que estamos tendo agora da inteligência artificial é uma continuidade daquela ciência moderna que nasceu no século XVI ou é uma ruptura com tudo que entendemos de ciência até agora, onde a máquina vai começar a pesquisar para nós? São perguntas. Será que realmente você está assistindo esse meu vídeo porque você escolheu ou o algoritmo te sugeriu me assistir? O algoritmo está trabalhando com o seu inconsciente para fazer você ficar cada vez mais focado em algum tipo de consumo, em algum tipo de temática, numa bolha de temática, e você achando que você escolhe, mas é o algoritmo que está escolhendo por você, e até prevendo o que você vai escolher, e eles usam isso aí para o marketing, para convencer você a vestir uma roupa, comprar um carro, trocar de sapato. Será que tem alguma relação aqui com o número da besta? A aritmética da besta? Não sei, será que eu estou falando de uma besta algorítmica que estaria usando o seu número para abarcar todo mundo dentro do seu sistema? Eu não sei como será a marca da besta implantada. Não estou aqui adiantando que vai ser chip na testa nem na mão, nem estou falando para você agora jogar fora toda a inteligência artificial, jogar fora a Siri, a Alexia, não estou falando para você fazer isso, mas eu acho que cautela é bom ter. Tenho a convicção que a marca da besta, o conflito final, será uma afronta aos mandamentos de Deus, especialmente o quarto mandamento. É uma convicção que eu tenho, que eu já explorei em outros vídeos. Agora, como se dará isso, eu não sei. Mas eu não estou proibido de levantar algumas perguntas, pelo menos para que possamos
parar, pensar e refletir. Porque se você não refletir, a inteligência artificial vai pensar no seu lugar. Agora, pelo que eu vejo na Bíblia, a coisa no final dos tempos terá que ser em termos globais. Apocalipse 18 fala que durante esse auge da besta, viu um outro anjo que descia do céu, tinha autoridade de Deus, e a terra foi iluminada com seu esplendor. E ele bradou com alta voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Esse anjo tinha uma autoridade e a terra foi iluminada com seu esplendor. Novamente, um movimento mundial. Então, eu pergunto para você, do século XX, do século XXI, vou pegar o século XX. Do século XX para trás, mas quando eu falo século XX, eu estou pegando o finalzinho do século XX, estou quase falando do século XXI. O que houve de fato no mundo que você poderia, enquanto historiador ou amante da história, classificar como mundial? Nada. Nada, 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 nada. Não, Rodrigo, não fale besteira. E a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial? Elas não foram guerras mundiais. Quando eu estou falando mundial, eu estou falando mundial não por representatividade. Eu estou falando mundial por literalidade. Primeira Guerra Mundial? Tudo bem. Angola participou da Primeira Guerra Mundial? Não. A África do Sul participou da Primeira Guerra Mundial? Nairobi participou da Primeira Guerra Mundial? E da Segunda Guerra Mundial? O Equador participou da Segunda Guerra Mundial? Não. Até a Segunda Guerra Mundial, eles falam que o nome Primeira Guerra Mundial é errado, os historiadores dizem isso, e segunda, eles chamam de Segunda Guerra Mundial apenas porque a maior parte dos continentes estava ali representada, tá? Mas o Japão lutou representando a Ásia. Mas olha quantos outros países havia na Ásia, tá certo? Da América do Sul, o Brasil foi lutar na Segunda Guerra Mundial, mas é muito pouco para representar todo o mundo. Vamos falar de epidemias e pandemias. Nós falamos agora da pandemia do Covid. Eu sei que houve outras pandemias no mundo, o pessoal aponta, por exemplo, a peste bubônica, a peste negra, que matou, se não me engano, 50 milhões de pessoas. A gripe espanhola, que pelo menos contaminou 500 milhões de pessoas. A peste bubônica foi a pior, que reduziu a população da Europa em 1/3, pelo menos, né? Acho que caiu 1/3 da população da Europa. Mas será que, apesar dessas pestes, peste bubônica, a gripe espanhola, a peste de tifo, apesar dos médicos classificarem como pandemia, você sabe a diferença, né? Epidemia, a pandemia é o surto maior, que engloba todo mundo. Por isso que o Covid não é epidemia, é pandemia. A diferença de pandemia para epidemia é o grau de extensão. A pandemia é o grau máximo, que pega o mundo todo. Mas vamos pegar aí a peste negra. A peste negra, que é a peste bubônica do rato, ela começou no Oriente Próximo, pegou uma parte da Ásia e da Europa. Não foi mundial. Apesar de chamarem-na de pandemia, ela não foi literalmente falando uma pandemia. Porque a peste bubônica, na época que acabou com a Europa ali, ela não contaminou o Brasil, nem a Argentina. Aqui havia os incas, maias e astecas, né, na Idade Média, não contaminou esses grupos. Mesmo a gripe espanhola, ela não contaminou todos os grupos. E quanto tempo a gripe espanhola gastou, por exemplo, para contaminar a América, quando ela chegou na América? Quanto tempo? Agora, vamos pensar no Covid. Quanto tempo o Covid gastou para parar o mundo inteiro? Você percebeu a diferença do Covid para a peste negra? O Covid não ficou limitado à China, onde ele começou. Todo mundo teve que usar máscara. Não houve um país do mundo que ficasse isento disso. Alguns governos podem ter mentido nas estatísticas, mas o mundo inteiro teve que se precaver. E o grande medo agora dos especialistas é que vem uma nova aí, que nós mal estamos recuperando de uma, vem a outra. E você viu que o Covid literalmente parou o mundo. Parou o mundo. Alguns lugares com mais rigor, outros com menos rigor, mas todo mundo usou máscara. O Afeganistão parou, a Etiópia parou, a Síria parou, Israel parou. Palestinos e israelenses tiveram que usar máscara, mesmo continuando, em termos políticos, inimigos um do outro.
Quem era de direita usou máscara, quem era de esquerda usou máscara. Alguns defenderam a vacina, outros condenaram a vacina, uns chamaram isso de anticientífico, outros chamaram de negacionismo, mas não importa. Todo mundo teve que usar máscara. Todo mundo teve que se posicionar. Você percebeu que agora nós estamos realmente em condições de ter elementos que sejam de ordem mundial? E vou mais além. Existem pelo menos 4 ou 5 elementos no mundo que são mundiais e urgem um governo único que os controle. Quem controla a internet? Ninguém. E a internet está cada vez mais perigosa. Mais perigosa. Quem controla a internet? Qual a legislação mundial que você pode falar, não, essa aqui controla a internet em nível mundial? Não tem. Quem controla os ataques terroristas em nível mundial? E a gente não está pensando só em ataque do camarada colocar uma bomba na porta de uma mesquita e explodir, não. Imagina um cyber ataque. Um camarada colocar um vírus letal aí de computador que ele derruba uma rede bancária terrível. Tanto é que você tem sempre especialistas preocupados com a cyberterrorismo. Quem controla? Quem controla hoje a Bolsa de Valores, a economia mundial? Você sabe que se cair a Bolsa de Valores de Tóquio, você pode perder a sua casa, mesmo sem ter nada a ver com isso. Quem controla as crises ecológicas em nível mundial? Quem controla? A Amazônia é nossa? Até que ponto? Até que ponto? Se nós não cuidarmos da Amazônia, o mundo inteiro paga. Quem controla tráfico de drogas e armas em nível mundial? E esses elementos, tráfico de drogas e armas, crises ecológicas, internet, economia que está realmente muito especulativa, quem controla tudo isso em nível mundial? E lembre-se, esses elementos que eu citei são como crianças hiperativas, sozinhas numa casa, correndo para um lado e para o outro, num ambiente repleto de facas, objetos cortantes e objetos inflamáveis. Quem é pai e mãe já imagina o desastre que seria. Essas crianças sozinhas numa casa, correndo, brincando de um lado para o outro, cheio de objetos cortantes, inflamáveis e ainda bombas ali. Elas podem destruir a casa e o bairro inteiro. O que precisam crianças nesse sentido? Um adulto, um gestor que cuide delas. O mundo hoje está clamando por um gestor. E quem vai ser esse gestor? Só pode ser o anticristo. Aquele que vai trazer a solução. Agora, nem na época de Lutero, nem na época de Calvino, nem na época romana, nenhum desses elementos que eu citei foi de fato mundial. E mais um elemento que eu não posso esquecer de mencionar. Olha que curioso. Quando você estuda Daniel capítulo 2 e capítulo 7 e capítulo 8, ali fala dos reinos mundiais, especialmente o capítulo 7. Mas o que a Bíblia chama, na verdade a Bíblia não chama de reinos mundiais, ela fala de impérios que dominariam a humanidade, ela fala de Roma, perdão, ela fala de Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma dividida. Só que ali você vê, o primeiro animal que representa os babilônios, por exemplo, ali, é um leão. Depois você tem a Pérsia representada por um urso. Depois você tem a Grécia representada por um leopardo de 4 cabeças. E finalmente Roma, representada por um animal terrível e espantoso. Quando a gente vai ler as características da besta do Apocalipse, o último governo, ela diz aqui, olha, Apocalipse 13, verso 2. A besta que vi era semelhante a um leopardo, Grécia. Tinha os pés como de urso, a Pérsia. A boca como de leão, Babilônia. E essa besta era um animal terrível e espantoso, Roma. O que eu aprendo disso? Quando eu pego, se eu pudesse mostrar isso que eu falo com vocês aqui com o mapa mundi, eu ia mostrar para você. Quando a gente fala que Babilônia foi o império mundial, isso também é uma figura de linguagem, como falamos Primeira e Segunda Guerra Mundial. Porque a Babilônia não dominou o mundo inteiro. A Babilônia dominou um pedaço do mundo. Depois veio a Pérsia e dominou um pedaço maior do que a Babilônia. Depois veio Alexandre o Grande com o Império Greco-Macedônico e dominou uma parte maior ainda do que a Pérsia. Depois veio Roma e dominou uma parte ainda maior do que os anteriores. Isso a gente dá para ver nos mapas ali, mas quase sempre a maior parte da Europa e da Ásia. E um pedacinho da África ali. Agora, o anticristo deveria ser o universal dos universais.
Tanto é que ele tem um poder que é maior do que Grécia, Babilônia, Roma, Pérsia. Ele dominaria o mundo inteiro. Por isso que os emblemas desses antigos impérios mundiais estão todos na besta do Apocalipse, todos de uma só vez. De uma só vez. Ou seja, o anticristo é a junção de todos os grandes impérios da humanidade. Então tem que ser um poder universal. Tem que ser universal. E somente hoje eu vejo condições na história, e o Covid foi o exemplo marcante disso, de um poder que possa se tornar universal. E se esse poder perseguir o povo de Deus de maneira universal, hoje tem como. Porque com a tecnologia e o algoritmo, você pode ser encontrado em qualquer lugar do planeta. O satélite rastreia e acha você em fração de segundos. Antigamente não tinha como ter uma perseguição em nível mundial a um povo fiel. Hoje tem. Hoje tem. Porque não tem por onde esconder, só pelo poder do Espírito Santo. E nessa crise mundial é que virá a oportunidade de Deus. Sabe por quê? E será pregado o Evangelho. Agora vocês estão vendo que o mundo inteiro está comentando sobre aquele submarino que matou ali 4 ou 5 tripulantes, porque estavam ali querendo fazer uma visita para ver os destroços do Titanic, e acabaram morrendo. Você viu como uma notícia, eu não vou dizer simples, que foram vidas que perderam, mas assim, como uma notícia tão pequena dessa rodou o mundo inteiro? Hoje, um menino com um celular consegue fazer um vídeo que, dependendo do escândalo, aquele vídeo em menos de 1 hora está rodando no mundo inteiro, com milhões e milhões de visualizações. Quando esse poder, o anticristo, dominar o mundo inteiro, as pautas dele também serão conversa do dia a dia para todo mundo, através das redes sociais, das ligações, da conversa virtual ou real. O mundo inteiro vai falar das pautas do anticristo. Como o mundo inteiro falou do Covid. O Covid não foi pauta apenas de um jornal, não de outro. Todo mundo falou daquilo. Quando o anticristo colocar as suas pautas, o mundo inteiro vai falar daquilo. E quando um grupo de crentes fiéis se opuser a essas pautas, porque querem ser fiéis a Deus, porque o Apocalipse fala, né? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse grupo vai ser oprimido por aqueles que vão se juntar ao anticristo. E outros vão se despertar ao ver essa crise e vão se despertar para uma mensagem que hoje talvez eles nem tocariam por ela. Mas aqueles que forem sinceros, quando vir a polarização do mundo, vão se despertar. Aí sim, o evangelho, através dessa perseguição, vai ser pregado em todo o mundo, em todas as nações, e então virá o fim. E um elemento final, vai ser pregado porque o Espírito de Deus vai cair sobre a igreja com um poder tão grandioso que nem no Pentecostes foi visto. Que a Bíblia fala da chuva temporã e da chuva serôdia. A primeira, temporã, é o Espírito Santo caindo sobre a igreja primitiva. E a serôdia, a última chuva, vai ser quando o Espírito Santo tocar esse remanescente fiel, de tal maneira que eles vão pregar com tal intrepidez contra o anticristo e contra as suas pautas, que eles vão ser perseguidos. Mas eles não temerão a morte por amor a Cristo Jesus. Aí sim, o mundo estará polarizado. E até lá, Rodrigo, o que fazemos? Bom, eu estou fazendo minha parte. Pregando o Evangelho, sem sensacionalismo, desejando, ansiando a volta de Jesus para ontem, porque eu quero que ele volte, e pedindo a Deus que me dê fidelidade, para que quando esses eventos que eu descrevi aqui começarem a acontecer, eu possa ficar do lado dos fiéis, eu e aqueles que eu tanto amo, a minha família. Que essa seja a sua decisão também hoje. Portanto, para mim esse é o elemento que me faz parar para pensar nos tempos em que vivemos. A universalização de causa e efeito, que nunca foi vista na história da humanidade, somente agora, no século XXI. Pense nisso, reflita e estude a Bíblia.